definição da palavra, não, só precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Bom, na última aula a gente falou que uma lesão gera um processo inflamatório, esse processo inflamatório ele é local, mas, de repente, ou se a lesão for muito grande, ou se o corpo da pessoa estiver muito fragilizado, ou um pouco, eu acho que eu posso falar um pouco confuso. Confuso, o que eu quero dizer é um pouco desequilibrado, como idoso, algumas doenças autoimunes. De modo geral, o corpo está um pouquinho desequilibrado no sentido de que ele precisa inflamar o que está machucado e segurar a inflamação onde não está machucado. Se de repente o corpo perde esse equilíbrio, às vezes por qualquer doença, qualquer inflamação, você já vai ter um processo inflamatório generalizado. Como é que é o nome do processo inflamatório generalizado? Sepsis? Lembra disso? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, é uma inflamação generalizada, tá? Não estou falando ainda de infecção, quer dizer, quer um exemplo? Uma pessoa quebrou a perna. Um paciente idoso quebrou a perna. Paciente idoso já tem um desequilíbrio dessas estruturas, quebrou um osso grande, quebrou um fêmur, e aí o corpo teria que inflamar só o fêmur. Mas por algum motivo ele vai e inflama, sei lá, o corpo inteiro. Então, por culpa de uma fratura de fêmur, a pessoa tem falta de ar, o coração fica mais inflamado, as pernas ficam inflamadas, o coração, o fígado, o rim, fica tudo inflamado. Lembra que inflamação é dor, rubor, calor, edema e perda de função. Tá bom? Então, quer dizer, não teve infecção, ela quebrou a perna, quer dizer, caiu, bateu. Não tem bicho ali. Porém, se você tiver um foco de infecção, aí você vai ter uma sepse. Tá bom? Legal. Vocês estão bem, gente? Tá fazendo sentido até aí? Uma coisa que eu acho legal para vocês saberem. Tem uma coisa que chama trale. Deixa eu escrever aqui. É trale do jeito que vocês conseguiram imaginar aí na cabeça de vocês mesmo. T-R-A-L-I. Já ouviram falar disso? Trale. Trale, de um jeito bem simples. Imagina que você precisa receber sangue. Porque você perdeu bastante sangue, porque você está enfrentando uma doença. E aí você está precisando receber uma bolsinha de sangue. Só que o sangue ele passa no corpo todo, né? Então, algumas pessoas, por mais que você dê o sangue correto, do tipo, você usa o AB negativo, vou te dar o AB negativo. Por mais que eu te dê tudo certinho, algumas pessoas podem ter uma resposta, é difícil falar alérgica, mas é como se fosse uma resposta inflamatória, porque aquilo ali que está entrando não é do corpo, entende? Então, quer dizer, o corpo vai se sentir agredido porque está entrando uma coisa, um corpo estranho. E aí você vai ter uma resposta inflamatória por culpa do sangue que você está recebendo. Gente, assim, é muito rápido, tá? É começar a correr e na hora a pessoa já vai apresentar sintomas. Nesse caso em especial do trale, só para vocês saberem, trale significa lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Então vamos escrever isso aqui rapidinho. Eu sei que é um nome muito grande. Lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão.
Já deu para entender o que acontece, né? O pulmão inflama. Então é uma pessoa que está recebendo sangue e não é nem 1 minuto, 2, é coisa de segundos, ela começa a ficar com falta de ar. Não deixa de ser uma CIRS. Só que teoricamente, se você parar para pensar, não é. Bom, é um corpo estranho, né? É que não dá para dizer que é uma infecção, mas é um corpo estranho. É sangue de outra pessoa. Saibam que isso daqui existe, tá bom? Eu vou deixar esse nome aqui porque ele vai entrar pra gente já já. Então, inflamou. Está associado a uma infecção, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção de urina, uma infecção de alguma coisa que você comeu, enfim, qualquer infecção. Se inflamar o corpo inteiro, você vai ter então uma sepse. Então, lembrando, sepse não é uma infecção generalizada. Sepse é uma inflamação generalizada em consequência de uma infecção. E se você tiver, bom, nesse caso do trale ficou mais evidente, mas se você tiver um comprometimento do pulmão, aí você tem uma SARA. De novo, não é SARA, tá? É síndrome do desconforto respiratório agudo, mas eu vou facilitar a nossa vida e vou falar SARA. Então você vai ter um pulmão inflamado por culpa de uma infecção, pode ser no pulmão ou não, o que é estranho de pensar, mas lembra que uma infecção de urina pode ter uma SARA. Lógico, é mais fácil ser por culpa do próprio pulmão. Então, quer dizer, uma pneumonia que virou uma SARA. Mas pode ser por outro motivo também. Tá bom? É isso. Respira um pouquinho, que agora vai vir a definição. Pessoal, para quem está escrevendo, então vamos lá. A síndrome do desconforto respiratório agudo, na sua essência, é um edema pulmonar. E aí, eu vou pedir para vocês escreverem na frente, e se quiser escrever de outra cor para dar um destaque, é não cardiogênico. Porque se for cardiogênico, não é infecção, não é uma resposta inflamatória, não é só o coração. Por isso que o pulmão inflamou. Por isso que o pulmão está com edema. Então a ideia é a seguinte: o coração manda sangue para frente. Ele recebe sangue do pulmão. Se de repente o coração, deixa eu desenhar um pulmãozinho aqui. Se de repente o coração parou de bombear da melhor forma, ou porque ele tem uma doença chagásica, ou porque aqui agora teve um infarto, ou porque a válvula ficou estreita, ou porque ele teve um trombo, enfim, qualquer coisa. O coração parou de funcionar direito, o sangue vai acumular aqui, o sangue vai acumular no átrio, e o sangue vai acumular nas veias pulmonares, e o sangue vai acumular no pulmão. Aí você vai ter um edema, porque vai extravasar líquido, vai ter falta de ar, vai ter um monte de coisa, mas não é culpa de uma inflamação, não é, quer dizer, não deixa de ser uma inflamação, mas não é culpa da inflamação, não é culpa de infecção, não é culpa de nada, é culpa do coração. É o coração que não está tirando a água dali. Joinhas? Chegaram bem até aqui.
Rita, Daiane, vocês estão bem aí? Legal. Então, definição de SARA. Edema pulmonar não cardiogênico. Se tem edema pulmonar, é uma inflamação. Então você pode colocar que é uma inflamação pulmonar aguda, difusa, ou seja, em todo o pulmão. E aí que vem os 3 requisitos que a gente precisa ter para definir uma SARA. Para você dizer que é uma SARA, então quer dizer, não pode ser cardiogênico, isso talvez é o 4º requisito. Se for cardiogênico, não é SARA, é cardiogênico, vamos tratar o coração e vamos lá, vida que segue. Primeira coisa, você vai ter um quadro clínico pulmonar. Vocês conseguem me explicar o que essa pessoa vai ter de quadro clínico? Como que vai estar o quadro clínico dessa pessoa? A pessoa vai ter febre, Febre, falta de ar, falta de ar, pode ter dor para respirar também. pode, o pulmão está inflamado, dor, rubor, calor, dor já está ali, vai doer, dor no pulmão mesmo. O pulmão não dói tanto, o que mais dói é a pleura, mas pode doer também. Ainda mais se tiver um derrame pleural ali associado à SARA. O que mais? Aí leva a infecção de urina. Aí, isso, aí você vai ter que Mas descartar o que aconteceu, quer dizer, vamos chegar lá, mas aí você vai ter que entender o que aconteceu. Será que é infecção de urina? Será que é pulmão? Mas independente do que for, vai ter dor pulmonar, vai ter febre, Vai falta de ter ar, tosse, vai ter tosse, pode ter tosse, porque está cheio de água, vai provocar um pouquinho de tosse. Às vezes não, mas provavelmente vai. Tem um pode ter exame, sibilo. deixa eu Sibilo pensar. não, né? Vai ter estretor, né? Perfeito, vai ter estertor, porque tem mais líquido. Perfeito. Sibilo é mais estreitamento. Estertor é mais líquido. A frequência respiratória vai estar alta ou baixa? Vai estar alta. Vai estar alta, perfeito. Tem um exame de sangue que mostra os glóbulos brancos, é o leucograma. O glóbulo branco está associado à inflamação e infecção. Os leucócitos vão estar alto ou baixo? vai estar diminuído? Quanto mais glóbulo branco, mais inflamação, mais infecção. Fez sentido? Sim, vai estar alta. Fez sentido, pessoal? Deu para entender? Ele é o soldadinho. Então, quer dizer, tá tudo inflamado, tá tudo infectado ou não, ele vai aumentar. Tudo bem? Então, febre acima de 38. Taquipneia. Pode colocar aí acima de 22. Vou dar um espaço aqui. Deixa eu escrever. Quadro clínico. Taquipneia. Qual mais que a gente falou? Leucócitos altos. Só a nível de curiosidade, não precisa decorar isso agora, mas é acima de 12.000. Pronto. Frequência cardíaca, como é que vai estar? Tá alta também. Isso aí. Desculpa, vai estar alta. Imagina.
Porque tá tudo aumentado, tá tudo inflamado, o corpo vai estar mega inflamado. Acima de 100 batimentos por minuto. Pessoal, é muito importante o que eu vou falar agora. Então, daqui, tudo bem? Esse daqui é o quadro clínico básico de uma SARA. Febre, taquipneia, taquicardia, leucócito alto. Mas aí o cara, sei lá, caiu da escada. É um senhorzinho de 80 anos e caiu a escada e quebrou, sei lá, 3 ossos. Inclusive o fêmur. Mas ele vai estar com febre, taquipneia, taquicardia, leucócito alto. Isso aqui é perigoso. Deu para entender o quadro clínico? Vamos lá, preciso que a gente chegue junto lá. Quer que eu repita alguma parte? Tudo bem? Então tá. Agora eu vou dar um nozinho na cabeça. Isso daqui é um quadro grave de SARA, tá? Mas quer que eu te mostre um quadro gravíssimo de SARA? É o contrário disso daqui. Como assim? Pensa no idoso que já tem um monte de comorbidades, um monte de complicação. Na hora de responder à inflamação ou infecção, o corpo dele pode não conseguir reagir da forma que deveria. Ou pode começar a se instalar uma coisa que a gente chama de choque séptico. Choque é quando o corpo não consegue levar oxigênio para os tecidos. Lembra que na inflamação a gente fala de vasodilatação? A pressão arterial aqui, normalmente, com essa taquicardia aqui, vai estar normal, mas está vasodilatado. Inflamado, está tudo inflamado. Só que você tem uma pessoa com febre, taquipneica, taquicárdica, com leucócito alto, o metabolismo está toda acelerada e a pessoa está com tudo dilatado. Você consegue imaginar quanta força que esse corpo está fazendo? Tipo, todas as artérias estão abertas. Todas as veias estão super relaxadas para receber mais sangue para poder cicatrizar logo, para tentar recuperar logo. Tá tudo dilatado, ao mesmo tempo tá tudo precisando de mais sangue. O corpo vai acelerar com tudo, com tudo. O corpo vai tentar queimar o combustível que muitas vezes ele não tem. Uma coisa, sou eu, 30 anos, novo, tenho uma gordurinha, tenho que queimar aqui, meu corpo vai consumir tudo que ele tem para manter esse equilíbrio. Outra coisa é o grupo que já tem uma predisposição a ter SARA. Então, imunossuprimido, paciente oncológico, HIV, idoso e crianças de extremo baixo peso, ou alguma coisa assim. Pensa num vozinho com DPOC, com 40, fumando há 40, 50 anos, que já tem um mega comprometimento, bem emagrecido. Ele não tem combustível para manter esse metabolismo todo, essa inflamação toda. E aí veio o quadro mais grave da SARA. SARA associada a uma sepse, então quer dizer, está tudo inflamado por culpa de uma infecção, inclusive o pulmão. O corpo está bem inflamado, ele vai tentando se recuperar, mas aí uma hora ele não vai conseguindo, ele vai se cansando, ele vai perdendo o controle, e aí começa a ficar na outra extremidade. O que é a outra extremidade? Em vez de febre, a gente vai ter hipotermia, porque o corpo vai desligando as atividades. Então, temperatura abaixo de 36. Em vez de ter um coração acelerado, você vai ter um coração batendo cada vez mais devagar. Então, uma frequência cardíaca que vai caindo aos poucos. Você pode pensar que uma é evolução da outra, tá?
Então o cara está saturando, perdão, uma frequência cardíaca de 130, 140, de repente o vozinho começa a cair. Frequência cardíaca de 100, 90, 80, até aí tá tudo bem, mas aí de repente 60, 50, 40, e o coração começa a bater mais devagar. Frequência respiratória, que antes estava aceleradaça, agora começa a ficar cada vez mais lenta. E isso é mais comum em pessoas imunossuprimidas e também em idosos. Os leucócitos, que são as células de defesa do corpo, nesse tipo de paciente, não está trabalhando a todo igual o nosso. Imagina, se eu resfriado, meus leucócitos já devem subir um monte. Um paciente idoso não tem célula de defesa, ele já está idoso, as células não funcionam tão bem. Então, em vez de ter leucócito alto, você vai ter leucócito baixo. Normalmente aí abaixo de 4.000. Isso é o quadro gravíssimo de uma SARA. Gravíssimo porque o próximo passo é parar, né? Desculpa, Denise, pode falar. Está entrando numa falência de Isso, parada é de isso. órgão? É isso. Perfeito. Porque aí vai uma sequência, né? De cada órgão, provavelmente. É isso mesmo. Porque assim, tá tudo dilatado. O corpo vai tentar priorizar o que é importante. O que é importante? É cabeça, coração e pulmão. Nisso o rim já está sofrendo, o intestino tá sofrendo. Eu não vou nem falar de mão, de membros inferiores, porque nisso não tem sangue para isso. Não é importante. O importante é bater o coração. Só que vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. E o próximo ponto é parar. Então, por culpa de uma SARA, se ela ficar muito grave, você vai ter um quadro oposto a esse. E o próximo é um quadro que a gente chama de choque. Ele é mais conhecido por choque séptico, que é associado à sepse. E um choque séptico, o próximo passo é parada cardíaca, é o coma, é a morte. Então esse daqui é um quadro perigoso, assusta, mas o oposto dele é muito pior. O que também não é raro, porque quem vai ter uma SARA é um paciente ou que tem uma lesão muito grande num paciente jovem, acontece, mas não é o mais comum. Mas o mais comum mesmo é uma lesão, às vezes simples, às vezes não tão simples, mas num paciente mais idoso. Ou no paciente oncológico, ou no paciente imunossuprimido de modo geral. Então, quer dizer, ele já tem uma predisposição, por isso ele teve SARA, e aí, para ele tropeçar e cair nesse quadro gravíssimo, é muito mais fácil. Então, esse daqui é o quadro clínico, tá bom? E nisso a pressão vai caindo também. Pode falar. E não teria nada como mudar um quadro com antibiótico, mesmo Perfeito. entrando, mas se entra em choque, aí não tem o que fazer muito. Não. Porque assim, se for, por exemplo, por uma infecção, como é que a gente resolve? Bom, dá antibiótico para resolver a infecção, mas lembra que é um paciente já idoso, que o corpo... o leucócito aqui já não vai combater muito bem, porque ele, né, já está mais fraquinho. Então, pode ser que o antibiótico nem faça diferença, mas sempre vai ajudar um pouquinho. O que vai ajudar? Bom, você vai precisar desinflamar o corpo como um todo. Anti-inflamatório vai ajudar, corticoide vai ajudar, o tratamento hoje envolve isso, mas o que vai ajudar mesmo é o próprio corpo da pessoa se equilibrar. Lembra que tudo isso aconteceu porque alguma coisa mudou no corpo da pessoa. Então foi uma infecção, alguma coisa muito grave, ou não, às vezes foi uma infecção simples, mas que se tornou grave. Como que vai resolver? Bom, primeiro, trata a causa raiz do problema e dá o suporte para o corpo se resolver.
Mas o que vai resolver mesmo é o próprio corpo. É o corpo que está inflamado demais por uma coisa que talvez não deveria. É o corpo que está, eu posso falar que quase que literalmente se matando para tentar combater uma inflamação, uma infecção ou o que for. E às Professor, vezes essa inflamação e essa infecção nem é tão grave assim, mas o corpo quase que se mata para isso. Pode falar, Tari. no caso, uma. É que agora eu tô só com a SEC na cabeça. Tá, da É, ECMO? mas isso, ECMO, isso. É, no caso, não ajudaria? É que daí seria tudo, né? Que no caso, o corpo inteiro tá inflamado. Então teria, sei lá, uma hemodiálise e tudo, né? Pra ajudar todos os órgãos. Isso aí. Mas, assim, não ajudaria uma ECMO? Você tem que pensar que assim, ajuda, porque a ECMO vai fazer a troca gasosa, vai dar um suporte para a pessoa ficar viva, vai manter os tecidos oxigenados, enquanto a gente trata o problema. Funciona. Em criança, salva de bacia. Mas em adulto, num paciente idoso, você está falando de tirar todo o sangue dessa pessoa, de um corpo que já está. Eu posso falar que ele está assustado com alguma coisa? Vocês entendem se eu falar isso? Então o Sim, corpo está assustado com alguma coisa, uma infecção de urina, uma pneumonia, uma queda da escada, um osso que quebrou. É um corpo que já está assustado, já está bem inflamado. Aí você vai tirar todo o sangue e passar numa máquina. A chance desse corpo não reagir pior ainda é gigante. entendi. Tem um efeito reverso, né? Reverso. E é o que provavelmente vai acontecer. Imagina, um paciente idoso, se você não tivesse nada e você só tivesse que colocar numa máquina e devolver o sangue para ele, já seria uma baita de inflamação. Imagina que você está falando agora que ele já tem uma doença, já tem uma complicação. Lembra que a gente não está falando que a gente vai cair, quebrar o fêmur e vai ter uma SARA. Pode acontecer, mas é muito pouco provável. É mais provável um paciente idoso, porque o nosso sistema imunológico está calibrado, sabe? Tipo, machucou um pouquinho, inflama um pouquinho. Machucou bastante, inflama bastante. Não é tipo machucou mais ou menos, inflama tudo que eu posso e se mata para isso. Ele só está meio desregulado. Entendi. Obrigada. As perguntas que vocês fizeram. Vamos lá para o diagnóstico, porque o diagnóstico é uma coisa que dá. Eu aposto que vai cair na prova de vocês em alguma situação, de alguma forma, vai cair o diagnóstico de SARA. Então, o diagnóstico de SARA ele é dado basicamente, bom, pelo quadro clínico. E o quadro clínico é o quê? É tudo isso daí que eu falei para vocês. E esse quadro clínico ele tem que aparecer rápido. O que é rápido? É uma semana. Então, diagnóstico de SARA. Vamos lá. Critérios para diagnóstico. Pronto. Eu vou dar já a versão atualizada e depois eu comento o que mudou, tá? Então, critério para diagnóstico de SARA. Primeiro, início agudo dos sintomas. Simples. É um início agudo de sintoma, de falta de ar, de taquipneia, de taquicardia, de leucócito alto. Então, qualquer pessoa que tiver falta de ar vai ter SARA? Qualquer pessoa que tiver uma pneumonia vai ter SARA? Não toda pessoa. Então, não é só o início agudo. É o início agudo desses sintomas. E aí, eu vou pedir para vocês tentarem explicar para vocês mesmas. Mas escreve aí que é agudização de uma doença ou surgimento de uma doença nova. Vamos lá, vamos entender isso. Quer dizer, é uma pessoa que já tinha uma pneumonia e aí piorou. Já tinha uma doença de base. Você pode falar que é uma agudização de doença. Pré-existente. Então, quer dizer, é uma pessoa que já tinha uma doença e aí, por algum motivo,
piorou essa doença dela. Bem? É uma pessoa que já tinha uma doença e essa doença piorou. Ou ela tem uma doença nova, relativamente nova, e essa doença está piorando muito rápido. De qualquer jeito, vai precisar que já tenha uma doença. Doença é meio complicado, né? Porque se a pessoa cair e quebrar a perna, não é uma doença, é uma situação. Mas vocês conseguem entender se eu falar doença? Fratura de perna não é bem uma doença, mas é isso. Então você vai ter surgimento ou piora de insuficiência respiratória, ó, dentro de uma semana, após uma lesão, após um evento, após uma doença. Fato é, a SARA vai surgir em uma semana. Aí vai vir umas coisinhas mais técnicas para a gente falar aqui, mas é parte do diagnóstico. Segundo, eu preciso ter uma imagem do meu pulmão. Como que fica o pulmão de uma pessoa com SARA? Como que é um pulmão sarado? Que cor que ele fica? Como que ele tá, gente? Tá com inflamação? Como é que fica uma inflamação no pulmão? No raio-x, por exemplo, como é que eu veria uma inflamação no pulmão? Vai ficar mais branco? Vai ficar mais branco se for um raio-x. Escreve assim, ó. Você vai ter uma opacidade. Mais opaco, fica mais branco. Em um lado ou do outro ou nos dois? O que vocês acham? Do lado direito, do lado esquerdo, nos dois? Acho que vai estar todo. Ápice ou base? Acho que ele todo também. Ápice e base. A gente chama disso, então, de opacidade bilateral, difusa, ou seja, o pulmão todo vai ficar branco. Então, assim, a pessoa, vamos lá, é uma pessoa que teve uma piora do quadro clínico dentro de uma semana. No raio-x, está com opacidade bilateral. Detalhe, essas opacidades bilaterais não podem ser explicadas, por exemplo, por um câncer. Porque se for câncer, é o câncer que está causando isso. Pode até ser o câncer que causou uma SARA, mas deu para entender a ideia, né? Então não pode ser totalmente explicada pela massa. Não é porque, semana passada o cara tinha esse mesmo câncer. E agora, hoje ele está com falta de ar. Então não foi a massa que causou essa falta de ar. Então, opacidade bilateral no raio-x, ou na tomografia, ou agora no ultrassom. E mais um critério. O último. Você vai ter uma hipoxemia. Como que eu vou dar o diagnóstico de hipoxemia? Você pode olhar a gasometria arterial e ver lá uma PaO2 abaixo de 60. Mas não fica muito legal. Qual que é o problema disso, meninas? Vocês conseguem pensar? Por que só uma oxigenação baixa não é suficiente para eu falar que esse paciente
está com hipoxemia? Ou abaixo de 60? Porque muitas vezes esse paciente já está no oxigênio. E aí não vai ficar com hipoxemia. Entende? É uma pessoa que vai ficar com falta de ar um pouquinho na segunda, e aí a enfermeira foi e colocou catéter nasal. E aí não vai ficar com uma PaO2 abaixo de 60. Mas vai ficar cansado, vai ter todo o quadro clínico, mas não vai ter uma hipoxemia, porque já está recebendo oxigênio. Ninguém vai tirar o oxigênio só para medir. Então, eu vou colocar uma coisa aqui. Eu tenho certeza que vocês já viram isso antes. Eu vou explicar com muita calma na aula de ventilação mecânica, mas por enquanto eu vou só colocar isso daqui, ó, que é uma relação ventilação. Deixa eu corrigir aqui meu teclado, vai. Então já corrige essa. Pronto. Relação, ventilação. Aliás, perdão. Perfusão, FiO2. É a famosa relação PF, que é dada pela gasometria arterial. Deixa eu explicar o que significa isso. Abaixo de 300. Significa assim, ó. Lá no meu pulmão, eu tenho um... Deixa eu fazer um capilarzinho aqui. Isso daqui é um capilar. Isso daqui é um alvéolo. Se eu coloco oxigênio dentro do meu alvéolo, ele vai se equilibrar com o oxigênio de dentro do capilar. Se equilibrar significa assim. Se eu coloquei 4 oxigênios aqui, ele vai se equilibrar com o de dentro e vai ficar 2 de cada lado. Se eu colocar 8 aqui, ele vai se equilibrar e no final das contas você vai ter 4 de cada lado. Então existe uma relação. Quanto mais tiver de um lado, mais vai ter do outro. Quanto menos tiver de um lado, menos vai ter do outro. Isso numa pessoa saudável. Então, relação PF é que o P vem daqui, da perfusão, e o F vem daqui, da ventilação. Então, quer dizer, se eu der, sei lá, 90 vai ficar ruim de escrever, mas se eu der 90 aqui, ele vai ter que se dividir e vai ficar 45 de cada lado. Se eu te der 300, tem que ter 150 aqui, 150 aqui. Numa pessoa saudável, é isso que vai acontecer. Tem que acontecer. Mas numa pessoa com SARA, com doença pulmonar, alguma coisa ali que está comprometendo isso daqui, o que vai acontecer é que às vezes, por exemplo, eu posso dar 10 aqui e na hora de dividir, sei lá, fica 8 aqui. E o resto? O resto não conseguiu passar por aqui, porque está tudo inflamado, né? Então, uma parte não conseguiu. Quanto maior for essa diferença, mais grave o paciente está. Ao ponto de, sei lá, eu estou dando 10, está entrando 1. Porque nada está conseguindo passar isso daqui. Os outros 9 não estão conseguindo nem atravessar essa parede aqui. Isso vai voltar melhor na aula de gasometria arterial, eu prometo. Tá bom? Mas por enquanto, eu só preciso que vocês entendam isso. Relação PF é exatamente sobre isso daqui que está dizendo. Nesse caso, abaixo de 300. Eu vou mostrar para vocês. Só para vocês entenderem. Essa daí é a classificação antiga, clássica, que funciona muito bem para o diagnóstico da SARA. O maior problema da SARA
hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é que a SARA passa batido e ninguém nem diagnostica. Porque acha que o paciente só está com, sei lá, piorando um pouquinho a falta de ar dele, ou nem percebe que ele piorou porque ele já estava grave, ou o que é mais comum mesmo é o paciente ninguém perceber que ele piorou, sabe? É um paciente que na cabeça da maior parte das pessoas o que acontece é uma pneumonia que foi piorando, 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 piorando e causou falta de ar. O que muitas vezes acontece é que é uma pneumonia que foi piorando, 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 causou uma SARA e por isso ele teve falta de ar. É por isso que a SARA ela é muito subdiagnosticada. E é por isso que entre 40% e 60% dos pacientes hoje com SARA morrem. Gente, 40% a 60% é muito alto para qualquer doença. Mas ela pode ser confundida com o Covid? Então, o Covid pode virar uma SARA. Mas aí a pessoa fala, é só um Covid que está muito grave. Sim, mas pode ser SARA agora. Então o maior problema da SARA ainda é a falta de, será que é SARA? E por que faz tanta diferença assim? Porque se você sabe que uma pessoa está com SARA, você vai prestar muito mais atenção nessa pessoa. Você vai entrar com outros medicamentos, você vai entrar com anti-inflamatório, você vai desinflamar essa pessoa, você vai dialisar mais, você vai se preocupar muito mais do que se ela tiver só uma pneumonia, se ela tiver só um Covid. Enquanto ela tiver com Covid, você está focado no pulmão. Quando ela está com SARA, você foca no coração, você foca no fígado, você foca no rim. E o que mais mata os pacientes com SARA não é o pulmão, é o coração. Olha que doido. Então é uma pessoa que passa com uma doença que passa batido. Para ajudar nisso, hoje ficou mais simples de você dar o diagnóstico de SARA. Raio-X. Raio-X custa o quê? Estou chutando baixo aí, uns 600 mil reais. Um raio-X assim, do setor de raio-X, uma máquina com tudo, vamos fazer um raio-X, beleza, é caro. Uma tomografia não vou nem discutir, a gente está falando de 2, 3 milhões de reais. Não é qualquer hospital que vai ter uma tomografia. Ultrassom não tinha antes no diagnóstico da SARA. Mas agora você pode usar ultrassom. O problema de usar o ultrassom você consegue usar no seu celular. Se você comprar um aparelhinho de 2 mil reais, acho que estava 1.800, coloca ali no seu celular, pega o aparelhinho e vai ali, ele vai te mostrar a imagem em tempo real do que está acontecendo com o paciente. E, 2, 3 mil reais já fica mais barato. Bem mais barato. Então você pode hoje em dia usar ultrassom. O problema do ultrassom é, primeiro, não é todo mundo que sabe ler, não é todo mundo que sabe ver ultrassom, não é todo mundo que sabe fazer ultrassom. Segundo, por mais que você saiba mais ou menos, ou até que bastante, é difícil você dizer é líquido porque está com uma SARA. Você vai ver líquido, mas não vai entender muito bem o que está acontecendo. Então, hoje em dia você pode dar ultrassom, usar ultrassom. Só que ele não vai ser muito específico. Não vai dar para você falar, é SARA. Pode ser SARA, mas pode ser derrame pleural, pode ser câncer, pode ser um monte de coisa. Então você vai ter que fazer um cruzamento com essas 3 informações. O início é quadro clínico, é sentar e estudar a história do seu paciente. Opacidade, raio-X é o melhor, é mais barato, é rápido, é fácil, mas não é todo lugar que tem. Tomografia, padrão ouro. Se você tiver uma tomografia, vai para a tomografia. Mas normalmente o que acontece é, faz um raio-X, vê que está ruim, manda para a tomografia, no hospital incrível, você consegue acompanhar os dois. Se não tiver nada, o ultrassom serve. Mas acabou sendo uma coisa que não é tão específica, mas é bastante sensível. Então, quer dizer, você vai ver um monte de líquido lá. Você vai diagnosticar um monte de coisa. É sensível, você consegue perceber bastante.
Mas não é específico de SARA. Pode ser câncer, pode ser derrame, pode ser culpa do coração, inclusive, que a gente já estava conversando que não é. Se é culpa do coração, não é SARA. No ultrassom, não dá para descartar muita coisa. Mas é alguma coisa. E, de novo, o importante é você ter o olhar que pode ser SARA. Tem uma frase que é bem legal de hospital, e eles dizem, pense, pode ser sepse. Porque se você acha que é sepse, se você acha que é SARA, se você tem um olhar diferente para essas doenças que são mais graves, você vai prestar mais atenção e vai oferecer um suporte muito maior. Eu vou falar já o que é um suporte muito maior, tá? Outra coisa, não é todo lugar que tem gasometria arterial. Ou uma gasometria arterial que funcione para fazer uma relação PF adequada. Então, por via das dúvidas, você hoje em dia também pode usar uma saturação periférica. Só que eu nem preciso dizer que não é nada, de novo, não é nada sensível, né? Porque às vezes a pessoa está saturando super bem, às vezes a pessoa está saturando super mal, às vezes é um problema no dedo, às vezes a pessoa está com esmalte na unha e já vai complicar. Às vezes a pessoa está só com uma perfusão péssima, porque ela já está com SARA, então quer dizer, o sangue está vindo para o centro, coração, cérebro e pulmão. Então quer dizer, ficou bem pouco específico. E a ideia realmente foi essa. Então você está com uma saturação baixa, dá para desconfiar de SARA. Só isso, simples assim. Então, de novo, ficou mais fácil dar o diagnóstico de SARA, ficou mais fácil assim, 2024, tá? Acho que faz um ano agora que mudou isso tudo. Porque a ideia realmente foi essa, é fazer as pessoas prestarem mais atenção que pode ser SARA. Fechou? Mas, de novo, o quadro clínico vai ser soberano não só na SARA, mas em toda a doença. Toda. É muito melhor você sentar e estudar o paciente do que você ficar pedindo um monte de exames. Inclusive, exames fazem mal também, tá? A Sara foi ótima. A Thalita falou muito bem. A ausculta pulmonar vai ter crepitações, então vai estar com água realmente. Febre, secreção muitas vezes pode estar purulenta por uma pneumonia. Todo o quadro clássico é de uma pneumonia bem grave, se for culpa de pulmão. Se for culpa de urina, todo o quadro de uma infecção de urina grave. Então, quer dizer, uma urina forte, condensada, com... eu esqueci o nome daquela palavra, mas ela fica turva. Parece que alguém colocou leite no xixi, ele fica meio escuro, sabe? Turvo, não dá para você ver do outro lado. Um cheiro forte, ardor para fazer xixi. Se for uma infecção de intestino, como a gente falou, de Clostridium, vai ter diarreia, vai estar saindo sangue nas fezes, enfim. O quadro clínico sempre vai ser o mais importante, tá? Não só nisso, mas em toda doença. Você consegue dar um diagnóstico de quase todas as doenças só conversando com o seu paciente e entendendo o que ele tem. Mas você não consegue fazer isso com os exames. Exame é para complementar, não para diagnosticar. Fechou? É aquilo, tirei um raio-x, o raio-x está branco. Bacana, pode ser um monte de coisa. Tudo bem, gente? Essa aulinha é bem pesada. Então, ó, vou tirar daqui. Quadro clínico diagnóstico da SARA. Primeiro, momento, quando surgiu, quando apareceu, dentro de uma semana piorou seus sintomas? Pode ser SARA. O que mais? Quais são os outros dois? Falem aí para mim. São 3 critérios básicos, hein? Primeiro, quadro clínico, momento da doença, piorou na última semana?
Legal. O que mais? Gasometria. Qual que você falou, perdão? Gasometria? Do Gasometria. de oxigênio e gás carbônico. O que mais? Qual o último outro exame? Leucócitos? Não. Imagem. Pensa sempre assim: quadro clínico, exame de imagem, exame de sangue. Qual exame de imagem? Raio-X, tomografia, ultrassom. Qual exame de sangue? Gasometria arterial. Tá bom? Isso é Sara. Como é que vocês estão aí? Vou trazer vocês para cá. Vamos martelar um pouquinho mais essas coisas. Aqui. Esse. Deixa eu trazer aqui para o meio. Esse é um raio-x de Sara. É uma opacidade bilateral, pegou os 2 pulmões. O que mais que eu posso dizer? É isso. Se essa pessoa piorou na última semana, se essa pessoa teve uma gasometria arterial ruim, é Sara. Na tomografia, eu vou mostrar para vocês o que é uma tomografia, tá? Eu vou ensinar direitinho para avaliar. Mas basicamente é isso. É o pulmão num raio-x um pouco mais detalhado. Em especial, esse caso aqui, ele tem uma coisa que a gente chama de vidro fosco. Acho que vocês já ouviram falar, né? Época de Covid. Vidro fosco nada mais é do que inflamação líquido no pulmão. Aí ele dá aquela impressão de parece que alguém jogou uma areia no raio-x, na tomografia. Seria mais ou menos essa parte aqui de cima. Tá vendo? É um meio esfumaçado. Não é branco, 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 como aqui embaixo. E aqui embaixo tá branco, branco por conta de água mesmo. É líquido, tá inflamado. Mas essa parte mais cinza, meio... parece que tá meio nublado, meio com névoa. Isso é o vidro fosco, tá bom? Parece que alguém jogou um jato de areia assim no vidro. Tudo bem, gente? Hoje, a Sara é uma das doenças que mais matam em terapia intensiva, porque o tratamento é muito complicado. Tá, tem que resolver a causa raiz, mas tem tanta coisa ali junto, tanta coisa, que é muito complicado de você tratar uma coisa só. Tá bom? Importante, não pode ser por culpa do coração. Se for culpa do coração, é edema agudo cardiogênico do coração. Tá bom? Ó, hoje é só tudo isso, pessoal. Na próxima aula, eu vou começar a discutir gasometria arterial com vocês. Então é um assunto bem intenso. Terminando gasometria, a gente vai discutir um pouquinho da ventilação mecânica e depois a gente já vai seguir para o tratamento de algumas coisas, inclusive da Sara. Eu acho que daqui, acho que a maior parte de vocês participaram daquele curso que a gente fez de ventilação mecânica. Aquilo ali já vai dar a base para tudo que a gente vai discutir. Quem não fez, não se preocupa que eu vou dar uma base, a gente vai dar uma relembrada ali da essência de tudo. Tá legal? Vou fechar a gravação e